Falar sobre dons é algo um tanto quanto complexo, porque a palavra de Deus traz tanto ensinamento sobre isso, mas vamos rapidamente falar algumas coisas que é aquilo que nós temos aprendido. Em primeiro lugar, a gente precisa desmistificar ou tirar alguns conceitos da nossa mente, porque algumas coisas nós achamos que é dom, mas não é dom. Aliás, a palavra dom é uma palavra tão peculiar, tão específica, porque a língua portuguesa é uma língua rica, todos concordam com isso, né? É uma língua difícil e uma língua rica. Algumas versões, a Bíblia da NVI diz que é presente, mas presente, dom é muito mais do que presente, concorda comigo? Presente é muito genérico, você pode usar a palavra presente para muitas coisas, mas a palavra dom não. A palavra dom ela é específica, ela fala de algo muito específico que nós queremos aprender da palavra de Deus. Em primeiro lugar, o que não é dom? Em primeiro lugar, esperteza não é dom. Nós brasileiros estamos acostumados com isso, já até esquecemos algumas coisas nesse sentido, mas aquela coisa de Lady Gerson, não é? O importante é levar vantagem em tudo, certo? Quantos lembram disso? Né? O irmão Robes aqui vai lembrar, da época dele. Né? A Lady Gerson, que dizia exatamente isso, era uma propaganda de cigarro, e isso criou uma cultura no Brasil, uma cultura para o povo brasileiro de querer levar vantagem em tudo. Mas isso é dom? Esperteza é dom? Não é dom. Também manipulação é dom. Algumas pessoas dizem assim, fulano, ele tem uma facilidade, uma habilidade de conseguir das outras pessoas aquilo que ele quer. Olha só, ele tem a habilidade e consegue extrair, tirar das pessoas aquilo que ele quer, obter das pessoas aquilo que ele quer. As pessoas fazem o que ele querem, as pessoas sempre obedecem a ele. Ele consegue fazer isso, ele tem esse dom. É dom isso? Não. Pode ser que seja uma manipulação. Manipulação não é uma virtude, não é um dom. Outra coisa, honestidade, ética, pudor, tudo isso não é dom. Por quê? Porque a gente costuma dizer assim, fulano de tal você pode confiar, porque ele é muito honesto. Como se honestidade fosse uma coisa assim fenomenal, uma coisa impressionante. Não, você pode, olha, aquele ali é irmão, é crente, mas você pode confiar nele, ele é honesto, ele trabalha bem, ele trabalha correto, né? É uma pessoa honesta. Honestidade não é um dom, honestidade não é nem mesmo uma virtude, eu diria. Honestidade é uma obrigação, tem que fazer parte do caráter do ser humano, tem que fazer parte da sua natureza, tem que fazer, né? Nem sempre é assim. Então isso não é dom. O que é dom? Nós podemos dizer que dom é dádiva de Deus, diferentemente de talento. Porque talento, nós vamos entender que talento é o resultado de uma transmissão genética. Alguém que recebeu um talento porque o pai tinha uma grande afinidade, por exemplo, para a música, e esse talento então foi passado geneticamente para o filho. Talento não é a mesma coisa que dom. Dádiva, sim, isto sim, dádiva porque é presente de Deus, é algo que veio de Deus. Isto é dom. Em segundo lugar, capacidade de realizar algo que poucos conseguem. Isso é um dom, uma capacidade de realizar algo que poucos conseguem. Em terceiro, aquele que leva jeito para alguma coisa, ele tem uma habilidade incomum, por exemplo, jogador de futebol. Tem alguns jogadores de futebol que já nascem com aquela habilidade, e outros não têm essa habilidade, por mais que venham se esforçar, se dedicar, treinar, não vão conseguir atingir o status e o nível de um grande jogador que recebeu este dom. Agora, irmãos, não vamos misturar as coisas, não vamos ser espiritualistas, né? Demais. Dom é uma dádiva e Deus distribui e Ele dá, independentemente se a pessoa vai usar aquilo para a glória de Deus ou não. Tem pessoas no mundo que têm dom, a gente consegue identificar isso, ver pessoas que estão vivendo no mundo que têm o dom para fazer coisas fantásticas e foram dados por Deus. Mas se estão usando ou não para a glória de Deus, é uma outra coisa.
Aí a gente entra já sobre aquilo que a palavra de Deus fala sobre dom. Qual é o maior de todos os dons? Amor? Não, tem algo que vem antes do amor, que vem lá do coração de Deus. vem lá do jardim do Éden, né, quando o homem ainda não tinha pecado. Quase isso, passou raspando. Romanos 6:23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Tem dom maior do que esse? Tem dom maior do que esse? Tem coisa que vale mais do que isso, do que a vida eterna? A Bíblia diz que é dom. É dom de Deus. E nós entendemos que é Deus quem opera em nós este dom, através da obra que Ele fez lá na cruz do Calvário. A vida eterna é o dom mais precioso de todos. Eu diria o seguinte, que o outro dom, tão como importante também, mas muito, muito, muito valioso também, é a vida, não é? A vida não é um dom, não é uma dádiva, não é também um presente, porque sem a vida, não é? nós não existiríamos. O Jó diz assim: quisera eu tivesse sido um aborto. Ele estava tão angustiado e amargurado da vida que ele levava, que ele chegou a desejar que fosse um aborto, ou seja, que não tivesse vivido. Mas a vida é um dom. Cada dia que nos levantamos, cada dia que acordamos, e nós abrimos nossos olhos e despertamos para um novo amanhecer, nós devemos entender que este é um dom. Mas pastor, eu achei que dom eram aqueles que a Bíblia lista. Existem 3 listas basicamente na Bíblia, nós vamos ver depois, 3 listas na Bíblia que não são exatamente iguais, e a gente vai entender um pouco melhor. Então, em primeiro lugar, o maior dom de todos nós concordamos que é a vida eterna. O dom gratuito de Deus é a vida eterna. Agora, para que serve dom? A gente tem um dom que foi dado por Deus. Para que serve isso? O propósito de Deus distribuir, dar dons, não é para que nós usemos isso de forma egoísta, de forma egocêntrica, para nos promovermos. Existe uma ilustração interessante, que eu já ouvi algumas vezes, que diz assim, que um determinado homem estava orando no seu quarto, fechou a porta e fez exatamente como a Bíblia diz, e foi buscar a Deus. E estava orando, e estava realmente em profunda intercessão, clamando, falando com Deus, porque ele queria muito ser usado por Deus. E ele disse então: ó Deus, eu quero o dom da cura, eu quero que o Senhor me dê o dom da cura. E insistia naquela oração, insistia com aquela petição. E logicamente Deus, conhecendo o coração daquele homem, disse: você está pedindo o dom da cura, só estamos eu e você aqui. Deus disse para ele: e eu não estou doente. Entendeu? Deus falou àquele homem dizendo: você está me pedindo o dom da cura, mas só estão eu e você aqui, e eu não estou doente. Ou seja, Deus conhecia o coração daquele homem e sabia que ele estava pedindo um dom, mas para quê? Para que você quer esse dom? Para que você tem necessidade desse dom? Para se promover, para você se sobressair sobre as demais pessoas? Ou é para ser usado isso para a glória de Deus? 1 Coríntios 12:7 diz: a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Visando ao bem comum. Deus, ele distribui e dá dons aos homens, para que pela intervenção do Espírito Santo, os dons venham a ser manifestos e o corpo, a igreja, seja aperfeiçoada e os irmãos sejam abençoados.
Essa é a finalidade do dom, dados pelo Espírito Santo para a edificação da igreja de Cristo. É para isso. Então Deus conhece o nosso coração. Irmão, você está pedindo algum dom? O apóstolo Paulo diz que nós devemos buscar os melhores dons. Devemos buscar e pedir em Deus os melhores dons. Agora olha aqui para mim, não parece que determinados dons e algumas manifestações parece que ficaram no passado, né? Parece que ficaram no passado, ficaram já no esquecimento, já fazem parte de uma história antiga da igreja, várias manifestações de dons que nós vimos no passado e que não estamos vendo mais hoje. Por que será que isso tem acontecido? Por algumas razões. Primeiro, pela falta de vontade do povo de Deus em buscar estes dons, porque a palavra de Deus, ela não tem validade. Ela é viva e eficaz, ou seja, ela é viva e eficaz, ela permanece para sempre. Então não tem uma validade, não tem um prazo de validade as promessas de Deus. Os dons são para serem exercidos. Primeiro, pela falta de fé também, pela falta de fé em buscarmos os dons. E vamos entender um pouco melhor depois por que é que esses dons faltam e aí nós não vemos mais tantas manifestações como nós vimos antigamente. Então, primeiro, já falamos, o maior e principal de todos os dons é a vida eterna, né? Sem ele, nada valeria qualquer outro dom. Segundo, não é para propósitos egoístas. Nós não devemos desejar e querer para nos autopromovermos ou buscarmos reconhecimento do meio onde nós estamos. Em terceiro lugar, diversos outros dons existem. E as listas na Bíblia, irmãos, elas não são taxativas, elas são exemplificativas. Depois você pode ver lá na sua Bíblia, existem 3 listas de dons na palavra de Deus. Nós vamos ler aqui, a gente vai gastar muito tempo. A primeira lista está em Romanos 12, de 3 a 8. A segunda lista está em 1 Coríntios 12, de 8 a 11. E a terceira lista está em Efésios 4, de 10 a 12. E elas não são iguais. E elas não são semelhantes. Sabe por quê? Porque não, como nós falamos, essa relação de dons, elas não são taxativas, ou seja, não é essa lista aqui e acabou. Pronto, existem esses dons. Não. A Bíblia, a palavra de Deus, ela tem uma infinidade de dons. Diga comigo, infinidade de dons. Muitos dons. Não poucos dons. Você quer ver? Fora essa lista que depois você vai ver, que nós falamos aqui, existem alguns outros dons que não estão relacionados aqui no Novo Testamento, nas cartas de Paulo, Romanos, Coríntios e Efésios. Abra comigo e veja aí na sua Bíblia, em Eclesiastes capítulo 5, verso 19. Isso é o Velho Testamento. Fala a respeito de um dom. Eclesiastes 5, 19. Diz assim: quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para deles comer e receber a sua porção e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus. Irmãos, isso aqui não está em nenhuma das listas lá das cartas dos livros de Paulo no Novo Testamento. É dom de Deus. Qual é o dom de Deus aqui? Bom, a multiforme graça de Deus se manifesta assim. Ele confere riquezas, veja bem o que o versículo diz. Ele confere riquezas e bens. E dá para comer, e dá poder para deles comer, ou seja, para desfrutar e gozar e aproveitar. Porque não basta somente você ter riquezas e bens e você não poder desfrutar deles, não é mesmo? Também é dom de Deus que nós recebemos a nossa porção, ou seja, diariamente, constantemente, abundantemente recebamos a nossa porção e venhamos a gozar desse trabalho. Tudo isso é dom de Deus. Tudo isso é dom de Deus. Gozar do seu trabalho. Veja bem, eu ouvi uma vez uma história de um político
muito antigo no Brasil, acho que era Ademar de Barros. Nós tivemos dois, o pai e o filho, não é isso? Ademar de Barros, se eu não me engano, acho que era o pai, já morreu há muito tempo. Esse homem, ele diziam que ele tinha um problema muito sério no seu estômago. Ele era riquíssimo, tinha muito dinheiro, mas esse homem tinha um problema no seu estômago, já na idade avançada, que aquilo lhe consumia completamente. Com todo o seu dinheiro que ele tinha, com toda a riqueza que ele tinha, ele não podia comer quase nada. E uma certa vez ele passava pela rua em um dos seus carros com o motorista, e ele pediu para o motorista parar o carro. O motorista parou, ele abriu a janela e ficou olhando um homem na calçada. E havia um homem ali na calçada que ele revirava o lixo. Ele enfiava a mão, enfiava a cabeça dentro da lata de lixo, pegava as coisas ali, e ali mesmo ele comia aquilo que ele pegava ali, os restos de comida. E diz a história que esse político, Ademar de Campos, falou assim: eu daria tudo o que eu tenho, o dinheiro que eu tenho, para comer como aquele homem está comendo. Às vezes nós não damos valor, né? O simples ato, o simples gesto de poder comer qualquer coisa, de poder beber qualquer coisa e desfrutar disso. Isto é dom de Deus, que nós venhamos a desfrutar, a gozar de trabalho, poder para deles comer, diz o texto. Não adianta você ter muito dinheiro e você ter uma úlcera, ou você ter um câncer no estômago e está vivendo de sonda somente, vivendo de soro, não é mesmo? Esse é um dom que está lá no Velho Testamento. Tem um outro texto também, que não usa a palavra dom, mas você vai reconhecer comigo que é dom também. Deuteronômio 8,18. Deuteronômio 8,18. Diz assim: antes te lembrarás do Senhor teu Deus, que é Ele que te dá força ou capacidade, Deuteronômio 8,18, para adquirires riqueza, para confirmar a sua aliança que jurou a teus pais, como se vê neste dia. Aqui o texto diz que nós devemos nos lembrar do Senhor nosso Deus, que nos dá força ou capacidade. Eu poderia trocar força ou capacidade aqui por dom também, não posso? Que é Ele que te dá o dom para adquirires riqueza. Tem outra versão na NVI diz que é a capacidade para produzir riquezas. Isso é dom de Deus também. E isso também não está lá naquelas relações. Então, irmãos, existe uma infinidade de dons, e a manifestação cabe ao Espírito Santo. Cabe a nós simplesmente abrirmos o coração e colocarmos a nossa vida à disposição. Senhor, qual é o dom que eu tenho? Eu sei que eu tenho um dom. Eu sei que eu tenho provavelmente mais de um dom. Eu quero ser usado por Ti. Tu conheces o meu coração. Tu conheces o que está dentro de mim. Antes mesmo da palavra chegar à minha boca, Tu já conheces. Tu conheces os meus pensamentos. Tu conheces o meu coração. Tu sabes o que está dentro de mim. E se, Senhor, existe em meu coração, dentro de mim, uma intenção que não é a melhor das intenções, Senhor, estipa, arranca do meu coração, para que este dom, Senhor, que me foi dado, ou estes dons que me foram dados, possam ser aperfeiçoados. Essa é uma outra situação também. Deus nos dá o dom, mas nós é que temos que aperfeiçoar. Quantos aqui já receberam? Vou perguntar isso, algumas pessoas vão ficar chateadinhas, né? Quantos aqui já receberam o batismo com o Espírito Santo? Quantos falam em línguas? Amém. Eu falo em língua a hora que eu quiser. Irmãos, eu não estou falando isso para me gabar, não. Eu falo em língua a hora que eu quiser. E eu percebo que Deus me deu até algumas línguas. Por quê? Porque a palavra de Deus diz que o Espírito está sujeito ao profeta. Se eu quiser falar agora, eu falo. Porque o Espírito Santo está em mim, Ele habita em mim. Mas quando eu comecei, eu comecei a falar e saíam uns sons que pareciam mais grunhidos, pareciam miados, pareciam coisas de uma tribo indígena lá da África, não sei de onde, e eu fiquei com vergonha, fiquei com medo, fiquei intimidado com aquilo.
porque eu achava que aquilo era patético, ridículo. E eu tive então que aperfeiçoar. Deus foi tão bom que na época eu trabalhava num lugar, eu morava na Lapa e trabalhava lá na Zona Leste. Pegava um ônibus, esse ônibus demorava 50 minutos. E dentro do ônibus ali quietinho eu fui exercitando, fui falando, até que fui aperfeiçoando. Ok? Pode ser que você tenha um dom, você tenha dons que estão aí amortecidos, que estão escondidos. E como já falamos ali no início, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, 1 Coríntios 12, 31. Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Oh, aleluia, glória a Deus, glória a Deus. Existe um caminho mais excelente para você, irmão. Existe um caminho mais excelente para você, meu irmão. Sabe como é que nós descobrimos isso? Procurando. Não tem um ditado que diz no mundo: quem procura acha. Com Deus assim também é. Por isso que ele diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 7, né? Pedi e dar-se-vos-á, batei, buscai e acharei, batei e abrir-se-vos-á, porque todo que pede recebe, todo que procura acha, todo que bate abrir-se-lhe-á. Portanto, o apóstolo Paulo diz aqui: procurai com zelo. O que é procurar com zelo? É procurar com afinco, com perseverança, com força de vontade, com persistência, os melhores dons. E eu vos mostrarei um caminho mais excelente. Esta palavra tem prazo de validade, irmão? Me diga, tem prazo de validade? Isso aqui acabou o quê? Nos anos 90? Acho que foi lá para os anos 70, né? Não sei, talvez anos 60, acabou isso aqui, tem um prazo de validade. Não, não tem. A palavra de Deus não tem prazo de validade. E por que é que então nós paramos de procurar? Por que é que então nós nos acomodamos naquilo que temos? Por que então que nós deixamos para lá? A palavra de Deus diz lá em 1 Coríntios capítulo 13, que fala, 1 Coríntios capítulo 13, 13, né? Mas agora permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior de todos é o amor. Mas nesse capítulo 13 de 1 Coríntios fala que havendo profecias, cessarão. Havendo profecias, cessarão. Haverá um tempo, um momento que elas se extinguirão. Mas não chegamos a esse tempo ainda, viu, irmão? Não chegamos ainda. Os tempos proféticos ainda estão valendo. Em quinto e último lugar, os dons de Deus são, preste atenção, irrevogáveis. Os dons de Deus são irrevogáveis. Não importa se a pessoa se esfriou, não importa se a pessoa se afastou, ou está um tanto quanto distante das coisas de Deus, ou resolveu abandonar, enterrar aquele dom, aquele talento, colocar lá no fundinho, enterrar aquele talento. Ele continua valendo. Ele continua valendo. Os dons de Deus são irrevogáveis. Se a pessoa, se ela buscar Deus, buscar a presença de Deus novamente, é como uma brasa, né, que quando você assopra e aquilo acende de novo. Aquela brasa que está amortecida, aquela brasa que está se apagando, aquela brasa que está se extinguindo. O sopro do Espírito, aquilo vai ser reacendido. É só querermos, não é assim? Você sabe que é assim. Você sabe que se você meter o joelho no chão, botar a cara no chão, clamar e pedir, as coisas mudam, as coisas acontecem, não é assim? Mas muitas vezes falta a nós justamente iniciativa para isso. Por isso que esses dons que nós falamos atrás, muitos dons não se repetem, a gente não vê mais acontecendo na igreja. Aquelas cruzadas missionárias fantásticas, que as pessoas jogavam muletas, jogavam cadeiras de rodas, e cegos enxergando, surdos ouvindo, mudos falando, aleijados saíam andando. Hoje está tão difícil. Por quê? Porque isso tem um propósito também para se cumprir. A palavra de Deus diz que nos últimos tempos o amor de muitos esfriaria. Estamos ou não estamos vivendo este tempo? Um tempo de frieza e indiferença. E olha, irmãos, temos que tomar cuidado, muito cuidado, porque a Bíblia diz:
Você que pensa estar de pé, olhe que não caia. Você que pensa estar de pé, olhe que não caia. Os dons de Deus são irrevogáveis. Romanos 11, 29. Porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Deus não tira jamais. Ah, mas e aquele que apostatou da fé? Que foi para o mundo, que abandonou, virou as costas para Deus? O dom está lá ainda. O dom está lá. Só que está amortecido, está escondido. Está lá apagado. Por isso que a Bíblia diz: não extingais o Espírito Santo que habita em vós. Porque é possível fazer isso. É possível apagar. É possível ver a brasa se esfriando até virar cinza. O texto que fala muito sobre isso também é Lázaro, Marta, irmã de Lázaro, Marta e Maria. Quando Jesus diz para Maria, Lucas 10, 42, e Maria escolheu, dizendo para Marta, né? Marta, 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 porque estás tão afatigada? Uma coisa só é importante. E aí ele diz: e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. A qual não lhe será tirada. O que é que Maria estava fazendo aos pés de Jesus? Recebendo dele palavra, recebendo dele vida. E Jesus disse: o que ela está recebendo não lhe será tirada. Resumindo, terminando, nós falamos sobre talento. Falamos que talento é o resultado de uma genética ou de um treinamento muito especial, exaustivo, enquanto que dom espiritual é o resultado do poder do Espírito Santo nas nossas vidas. Qualquer pessoa, cristã ou não, pode possuir um certo talento, enquanto que apenas os cristãos possuem dons espirituais. Talento é uma coisa, dons espirituais são outras coisas. Embora ambos os talentos e dons espirituais devam ser usados para a glória de Deus e para ministrar uns aos outros, os dons espirituais se focalizam nestes serviços apenas, enquanto que os talentos podem ser usados para objetivos completamente não espirituais. Os dons espirituais têm um objetivo, têm um propósito de glorificar o nome do Senhor Jesus, de promover o crescimento e a cura e a libertação da sua igreja. Glória a Deus. Vamos orar. Fique de pé. Vamos falar com Deus. Senhor, não existe nada, Senhor, que nós possamos fazer dentro da nossa vontade, dentro do nosso livre-arbítrio, Senhor, que possa mudar a atual circunstância e situação da nossa vida ministerial, da nossa vida vocacional, Senhor. Só o Teu Espírito Santo pode mudar isso, pode promover em nós um despertamento, um avivamento, um fogo, uma vontade, um desejo, uma fome e uma sede não natural, Senhor, mas algo que provém de Ti, Senhor. Por isso coloca em nosso coração esse desassossego, essa inquietação, Senhor, de queremos mais, Senhor, de queremos mais, conforme diz a Tua palavra, devemos buscar para nós conhecermos ainda um caminho mais excelente. Nós não atingimos e não chegamos, ó Pai, a conhecer que caminho excelente é esse, Pai. Nós queremos, nós desejamos, nós Te pedimos os melhores dons, Senhor. Tu conheces o nosso coração, Tu conheces o nosso temperamento, Tu conheces a nossa vontade, Tu conheces, ó Pai, como nós somos, e os dons que o Senhor tem para derrama sobre nós. Em especial, Senhor Deus, nós clamamos por este dom, Senhor, que está aqui em Eclesiastes capítulo 5, verso 19, Senhor. Que o Senhor dê a nós o dom, Senhor, de adquirirmos riqueza, o dom, Senhor Deus, de produzirmos riqueza, Senhor, em um tempo, Senhor Deus, de escassez, nesse tempo, Senhor Deus, de estagnação, Senhor Deus, econômica, neste tempo, Senhor Deus, de vacas magras, Senhor Deus, neste tempo, Senhor Deus, de tanta ansiedade
inquietação, Senhor, de tanta frustração, Senhor, de propósitos e planos não alcançados, de metas não atingidas, Senhor. O Senhor nos dê este dom, Pai, nós te pedimos. Nós que estamos aqui, estamos buscando e pedindo. Eu estou aqui particularmente te pedindo, Senhor, que o Senhor nos dê, que o Senhor me dê este dom, Senhor, de adquirir riquezas, de produzir riquezas, para a honra e para a glória do seu nome, Senhor, em nome de Jesus. Amém. 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 Glória a Deus.